Olá! Definir com sabedoria suas prioridades financeiras é um dos passos mais importantes para você manter as suas contas em dia e ter tranquilidade no futuro. E apesar da relevância desse tema, muitas pessoas não adotam a prática da educação financeira, porque têm dificuldades em definir o que é mais importante na sua vida, aquilo que realmente merece a sua energia, aquilo que realmente nós precisamos focar os nossos recursos. E entre os benefícios de definir o que é prioridade em relação ao seu dinheiro estão a garantia de que ele está sendo usado no que realmente importa para você, no que realmente importa para a sua família, no que realmente é essencial para aqueles com quem você convive e para você, obviamente. E também a certeza de que o seu patrimônio ele está sendo protegido, ele está sendo cuidado e realmente tendo a atenção que precisa ter para que ele seja preservado. E além disso, outra vantagem de você definir as suas prioridades financeiras é você ter sempre no radar, né? Sempre ter em vista que você pode trabalhar para ajustar as suas receitas, para ajustar o seu padrão de vida, para ajustar os seus gastos, para que você consiga alcançar aquilo que você se propõe como sendo prioridade na sua vida. Então, eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e eu ensino as pessoas a alcançar liberdade financeira. E você, quer começar a definir as suas prioridades financeiras? Então, veja as orientações que eu trouxe aqui para este vídeo, que eu trouxe aqui para nossa conversa, que vão te ajudar a definir as suas prioridades financeiras. Eu preparei 4 passos para você também colocar em prática e definir aquelas que são prioridades financeiras na sua vida. O primeiro passo é que você precisa entender a diferença entre objetivo, necessidades e desejos, tá? Então essas 3 questões, elas precisam estar bem claras para você, para que você possa a partir disso entender, definir, né, a partir do seu entendimento aquilo que é prioridade financeira na sua vida. Então vamos lá. O que são objetivos? Isso é uma questão importante que a gente precisa entender para começar este processo de definir prioridades financeiras, porque objetivo é diferente de necessidade e é diferente de desejo. Vamos entender o que são objetivos. Os objetivos são aqueles que você deseja atingir em curto, médio e longo prazo. Então a gente tem essas 3 categorias de objetivos de acordo com o tempo que a gente quer alcançar esses que são os nossos objetivos. Por exemplo, há pessoas que objetivam apresentar, a partir de uma certa idade, né, possuírem uma renda X para complementar a sua renda. Então, algumas pessoas têm, por exemplo, como objetivo chegar aos 60 anos e reduzir a sua carga de trabalho, né? Seja porque elas querem dar mais atenção para a família, seja porque elas querem focar mais na sua saúde, no seu bem-estar, né? Enfim, então elas podem querer reduzir a sua carga de trabalho, mas elas não querem baixar o seu padrão de vida. Então elas têm que ter alguma coisa para complementar esta sua renda, né? E assim manter o seu padrão de vida, não afetar o seu padrão de vida. Então, elas definem como sendo objetivo ter uma renda complementar, né? Uma renda passiva que complemente a sua renda no momento que elas reduzirem a sua carga de trabalho, né? Então, este pode ser
um objetivo para uma pessoa. Então, a partir do momento que elas definirem como sendo este o seu objetivo, né, ter uma renda passiva para complementar a sua renda no momento que elas reduzirem a sua carga de trabalho, elas precisam então definir qual é o valor, né? Então mensurar este objetivo, né? Qual o valor que elas precisam poupar de hoje até a idade que elas desejam fazer essa redução da sua carga de trabalho, né? Então, qual o valor que elas precisam ter poupado durante todo esse período que gere essa que vai ser a renda passiva e vai ser o complemento da renda quando elas reduzirem o seu trabalho, né? A sua carga de trabalho. Então, o objetivo, ter claro qual é o seu objetivo, mensurar este objetivo, dar um valor para ele e aí definir um tempo, por exemplo, 60 anos, tá? Então, hoje a pessoa tem 40 anos, daqui 20 anos ela quer ter uma renda passiva de X valor para complementar a sua renda quando ela reduzir a sua carga de trabalho. Então, a partir disso, ela consegue identificar como é que ela vai conseguir isso, poupando X valor por mês, né? E aí, se ela tem a sua estrutura financeira de uma forma organizada que não esteja previsto essa poupança, ela vai precisar organizar a sua estrutura financeira para que este valor que ela precisa poupar ao longo de 20 anos, mensalmente, né? Para que ela consiga, ao final de 20 anos, ter esse valor poupado, caiba nessa estrutura financeira aí. Então, essa é a lógica. Então, ela definiu aí um objetivo de longo prazo, 20 anos, né? E ela vai definir o valor e, a partir disso, ela vai conseguir, então, definir quanto ela precisa poupar, quando ela precisa ter de valor guardado todos os meses para alcançar um valor que gere essa renda passiva que ela deseja, certo? Então, esse seria um objetivo de longo prazo. Vou dar um exemplo de objetivo de curto prazo. A pessoa quer fazer nós estamos no mês de agosto, né? A pessoa quer fazer uma viagem em dezembro, passar o Natal numa praia X lá com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, com o seu esposo, né? Dependendo de quem está fazendo definindo essa prioridade aí, esse objetivo, né? Então, se nós estamos em agosto e a ideia é dezembro, então a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro, temos 4 meses. Isso é um objetivo de curto prazo, né? Mas é possível. Então, a pessoa vai identificar bem direitinho aonde que ela quer passar o Natal, o Ano Novo, né? Quantas pessoas vão para este momento. E hotel, tudo mais, orçar valores, orçar viagem, custo de viagem, custo de hotel, alimentação, né? Tudo que ela precisa. Precisa comprar roupas aí para esse momento, enfim, tudo que precisar que envolve recurso financeiro precisa ser considerado aí nesse momento para que você consiga mensurar o valor que você precisa ter disponível para realizar este objetivo. Então, em 4 meses, tu tens que juntar estes valores, poupar estes valores. E aí, tu vai ter que organizar a sua estrutura, se você não tem ela organizada, né? De uma forma que esteja previsto poupar este valor mensal para realizar esse objetivo de curto prazo. Você precisa, então, fazer a sua organização ali nos seus gastos, talvez cortar alguma coisa, suspender alguma coisa, né? E assim você vai conseguir ir guardando esse valor por mês para que você chegue lá em dezembro e consiga realizar, né, concretizar, alcançar este objetivo de curto prazo que você definiu, tá bem?
Ainda vou dar para vocês um outro exemplo de um objetivo de médio prazo. Por exemplo, o objetivo de médio prazo a gente entende como sendo aqueles objetivos que você não vai levar 20, 30 anos para realizar, mas também você não vai levar 4, 5, 6 meses para realizar. É um objetivo de médio prazo, ele fica em torno de talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Não muito mais que isso também, tá? Por exemplo, eu sou uma professora CLTista, né? Sou funcionária, empregada, enfim, e eu estou me organizando para que daqui 1 ano eu pedir demissão no meu trabalho e montar um negócio próprio, né? Ser empreendedora, tá? Então, vou pensar o que eu sei fazer, começo por aí, o que eu tenho maior habilidade, o que eu conheço, o que eu tenho mais informação, começo pensando por aí, né? Mas enfim, vou pesquisando o que é que eu gostaria. Então, defino essas questões, em que eu vou me empreender, né? No que eu vou me aventurar aí nessa viagem do empreendimento, em que eu vou empreender. E aí, a partir disso, eu vou definir quanto eu preciso, né? Então, qual é o capital que eu preciso investir, que equipamentos, que máquinas, inclusive, tudo isso é algo que eu já posso ir pensando, né? E para me organizar para esse momento. A partir disso, então, eu defino um valor que eu preciso ter economizado, que eu preciso ter guardado para eu realizar esse objetivo, que é um objetivo de médio prazo, tá? E aí vou definindo esse valor de mensuração, quando é que vai acontecer, o prazo, né, o valor, o objetivo e quanto eu vou guardar aí por mês. Lembrando que tanto o objetivo de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo, ele precisa ser definido dentro de uma lógica de valor de tempo que seja possível atingir, né? Então, ele precisa ser específico, bem claro, objetivo, ele precisa ser mensurável, ele precisa ter um prazo e ele precisa ser atingível, né? Então, tanto curto quanto médio quanto longo prazo precisam ter essas 4 características. Então, saber quais são os seus objetivos é essencial para que você consiga garantir as suas decisões financeiras, de modo que você consiga atender, de modo que você consiga alcançar esses que são os seus objetivos. Então, esta é uma questão muito importante para que você entenda o que são objetivos. Vamos ver o que são necessidades. As necessidades, por um outro lado, elas compreendem aqueles gastos importantes e que nem sempre eles são gastos planejados, mas são gastos que podem acontecer em uma eventual emergência, em algo que você não está contando com aquilo, mas que eventualmente pode acontecer. Então, neste caso, é importante que a gente tenha o que a gente chama de reserva de emergência. A reserva de emergência vai dar conta da gente conseguir passar por esse momento de necessidade e que você precisa desembolsar, destinar um recurso para este momento, um recurso financeiro, sem comprometer a sua tranquilidade, sem comprometer a sua organização financeira, a sua estrutura financeira. Então, a reserva de emergência te ajuda a passar por este momento de necessidade sem você ter uma preocupação tão grande, porque a reserva de emergência ela serve exatamente para isso, né? Para atender aquele momento de necessidade que você não está esperando, mas que ele pode acontecer e que você vai estar preparada para esse momento, não vai comprometer a sua tranquilidade, tá bem? Então, como exemplo aqui, já que eu dei um exemplo, dei exemplos assim, bem robustos ali na ideia de objetivos, necessidade, vou dizer para vocês assim, um casal não está planejando ainda ter filhos, né? Mas, enfim, pode ser algo que acontece. A gente tem tantas histórias, né, de que as pessoas não estão ali planejando ter filho naquele momento, mas a mulher engravida, enfim, ali... e aí acontece o fato, né? Não estava planejado, mas aconteceu. Então ela tem que
se organizar para esperar esse bebê, né? Então, precisa preparar um quarto, precisa ver plano de saúde, gastos com o médico, com exames, né? Com todo esse processo pré-natal aí, preparatório e tal. Então, vai demandar recurso, tá? E um recurso necessário para esse momento, que eu vou ter que canalizar recurso financeiro para esse momento. E muitas vezes, né, muitas pessoas, muitos casais, eles não estão preparados para esse momento, porque eles não têm uma reserva de emergência. Então, quando você tem uma reserva de emergência, a reserva de emergência cobre este momento e você tem maior tranquilidade para se organizar, para esperar seu bebê e tal. E aí, a partir disso, depois você vai repondo este valor que você consumiu de recurso neste momento, né, e que estava na sua reserva de emergência, tá bem? E ainda nós temos os desejos. Os desejos, eles compreendem aquilo que queremos comprar, né? Mas que realmente eles não são necessários, que realmente muitas vezes eles não fazem parte dos nossos objetivos, tá? Mas que a gente enxerga e quer comprar. Por exemplo, estamos caminhando lá no centro, passamos numa loja, mulher, né? Enxergou uma roupa lá na manequim, achou que aquilo é bacana, que aquilo combina com o seu estilo, e aí ela chegou lá e quis comprar. Então, ela pode comprar por impulso, ou ela pode refletir. É um desejo, mas eu tenho prioridades, eu tenho objetivos, eu tenho a questão de construir a minha reserva de emergência. Então, isso daqui, se eu comprar isso daqui, vai comprometer essas questões que são mais importantes, né? E aí ela vai ter a escolha ali, a partir dessa reflexão, de comprar, de atender o seu desejo, comprometer isso, ou de deixar de lado, não comprar, porque aquilo é só um desejo, não é algo que realmente ela precise, não é algo que realmente vai fazer a diferença na vida dela. Então, a família pode querer fazer uma grande viagem de férias, por exemplo, mas você não está organizado para isso, né? Então, claro que tu pode fazer uma viagem de férias, mas você precisa se planejar para isso. Então, pode ser aquilo que é desejo, pode ser um gasto que eu posso dispensar naquele momento em prol de outros que são prioridades, de outros que são mais importantes, que realmente vai fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família. Então, entender a diferença entre objetivos, necessidades e desejos é um passo muito importante para você garantir aí as suas prioridades financeiras. Então, isso é uma questão muito importante. Segundo passo para você definir as suas prioridades financeiras é você ter consciência daquilo que é essencial para você. Né? Então, aí quando você entenda a diferença entre objetivo, necessidades e desejos, você já começa ter em mente o que é essencial na sua vida. Então, quando você define, quando você entende a diferença entre essas três questões, você já começa a pensar o que são prioridades na sua vida, e aí entendendo onde você classifica essas prioridades, se são nos objetivos, se são nas necessidades ou nos desejos. Então, aquilo que é prioridade na sua vida vão ser objetivos que merecem planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, este é o segundo passo. O terceiro passo para você definir as suas prioridades é você fazer projeções. Então, quando você for fazer projeções, uma questão muito importante, se você tem família, filhos, esposa, esposo, namorada, namorado que vivem juntos, enfim, né? Quem está no grupo familiar, no seu grupo familiar, e que vai depender dessa situação, é importante então você conversar com a sua família, conversar com o seu cônjuge, com os seus filhos. Todas as pessoas participantes do grupo familiar precisam estar conscientes desse processo de definir prioridades. Então, para que você consiga definir essas prioridades, o grupo familiar precisa estar alinhado, quem faz parte precisa estar alinhado, precisa conhecer
a estrutura financeira, onde vocês realizam os seus gastos, que tipo de gasto o grupo tem, de onde vêm as receitas, quanto as receitas representam, quantos os gastos representam, se tem parcelamentos, dívidas, o que isso representa, né? Se vocês já têm ou não têm uma reserva de emergência e precisam ter. Então, tudo isso precisa estar alinhado, tudo isso precisa estar sabido, e aí, a partir disso, vocês discutirem e fazerem as suas projeções daquilo que é prioridade na vida do grupo, né, na vida da família. Então, estas são questões muito importantes e que a família precisa estar alinhada, né? Esse terceiro momento, né, que é o momento das projeções, precisam contemplar, então, os ajustes que vocês farão na estrutura financeira para que vocês consigam alcançar aqueles que são os seus objetivos, né? Podendo ser de curto, de médio e de longo prazo. Então, tudo isso precisa estar entendido, que objetivos vocês estão mirando, se são objetivos de curto, objetivos de médio ou objetivos de longo prazo, tá? Podem, inclusive, vocês estarem com 3 objetivos aí, um de curto, um de médio, um de longo prazo, tá? Podem estar. Não, você não pode ter muitos, porque daí você não dá conta, né? Mas você pode, por exemplo, ter 3 objetivos, um de curto, um de médio e um de longo prazo, e vocês têm que pensar, então, que estratégias vocês vão atender, que vocês vão implementar, vão definir para implementar, para colocar em prática, para atender cada um desses objetivos. Então, por isso, a ideia das projeções. Olhando da onde vêm os recursos de vocês, da onde vêm as receitas, quanto essas receitas representam e para onde vai esse recurso financeiro, em que vocês estão gastando, quais são os gastos que vocês têm, entendendo esses gastos a nível de curto, de médio, esses gastos a nível de prioritários e não prioritários. Então, isso é uma questão muito importante aí nesse processo. Porque entender esses gastos, se eles são prioritários ou não prioritários. Porque os prioritários são aqueles gastos que a gente não pode viver sem eles, tá? Então, nesse momento da projeção, você precisa entender, ter bastante claro que gastos na sua estrutura financeira são prioritários. Então, entendendo que gastos você precisa manter, que você tem que manter, no caso, moradia, alimentação, água, energia, transporte, são gastos que você precisa ter, mas que talvez você possa fazer alguma organização nessa estrutura e reduzir um pouco esses gastos que são prioritários, né? Não deixar de existir, mas fazer algumas reduções. E no outro grupo, naquele grupo dos não prioritários, ainda entender desses não prioritários quais são gastos necessários e quais são gastos desnecessários. Então, partindo do pressuposto que você precisa focar recurso naquilo que realmente importa, naquilo que é prioridade na sua vida, que são nesse momento os objetivos, né? Você vai cortar aquilo que é gasto desnecessário. Então, aqueles que são gastos desnecessários que você definiu lá, por exemplo, um pacote de TV por assinatura, tem serviços que eu não aproveito, que eu não utilizo. Vou renegociar esse pacote e eliminar esse serviço, reduzindo a conta, né? Reduzindo o valor que eu pago todos os meses do pacote de TV por assinatura. Então, essa é uma questão importante. Identificar aqueles gastos desnecessários, cortar, aí já vai ter um recurso que você pode destinar para atender as suas prioridades, né? E dentre aqueles gastos que são necessários, dentro dos gastos não prioritários, aqueles que são os gastos necessários, por exemplo, lazer. Lazer é um gasto necessário, sim, é necessário, mas ele não é prioritário. Então, pensando que o seu objetivo de curto prazo é alcançar fazer uma viagem de férias, ali Natal e Ano Novo com a sua família, talvez você possa substituir esse gasto
com lazer, cinema, por exemplo, né? Alguma coisa que você costume fazer aí com a sua família, que tenha esse gasto, e focar neste momento que vai ser essa viagem de férias lá, ou essa viagem passando o Natal e Ano Novo em algum lugar que você definiu com a sua família. Então pode ser um foco, né? Pode ser algo que todos se alinharam e concordaram nessa economia, então vocês vão pausar o gasto com lazer, né? Focando então esse gasto, vão focar essa economia, esse recurso que vocês gastariam nisso, nesse momento do objetivo de curto prazo, tá? E ainda é possível também que você possa reduzir os seus gastos com lazer, para ir guardando parte desse valor que você gastava com lazer para atender o seu objetivo de médio prazo. Algo que é bastante difícil, que pela minha experiência eu entendo assim que as pessoas não fazem, têm dificuldade de fazer, mesmo que elas queiram fazer, digam que vão fazer, acabam não fazendo, pausar ou suprimir um gasto de lazer em prol de um objetivo de longo prazo. Isso é algo muito, muito complicado. Pode, claro que pode, você fazer ajustes e reduzir gastos com lazer, né? Mesmo no longo prazo, pode, mas eliminar completamente isso não existe, tá, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue fazer. Então isso é algo que nós precisamos avaliar e precisamos pensar. E para fechar, então, esses 4 passos para você definir as suas prioridades financeiras, eu quero trazer aqui para vocês o 4º passo, que é colocar em prática aquilo que você definiu como sendo as suas projeções, né? Criando um orçamento. Então, você vai definir um orçamento. Por exemplo, você tem lá seus gastos prioritários, seus gastos não prioritários. Como pontapé inicial, digamos que a gente precisa apresentar um número, a literatura da educação financeira, ela apresenta um método, tem outros métodos, mas eu gosto muito desse, tá? Que é o 40, 30, 20. Esse 50, 30, 20. Esse método, então, ele permite que você use 80% do seu orçamento focado no presente e 20% pro futuro. Então, 20% é para a realização dos seus objetivos, né? Talvez atender às suas necessidades, enfim, focado no seu futuro, para que você tenha tranquilidade no futuro, 20%. E 80% para você viver o presente. E desses 80%, então, 50 e 30, tá? Então, 50 mais 30, 80. 50 para você focar nos seus gastos prioritários, então você vai definir um orçamento, 50% da sua renda focado nos gastos prioritários, que vai compreender tudo aquilo que é prioritário na sua vida, que você vai definir como sendo prioritário: alimentação, moradia, água, energia, transporte, né? Então, talvez você precise fazer alguns ajustes aí na sua forma de consumir, e sua e da sua família, né? Lembrando que vocês precisam estar alinhados para caber, então, dentro desses 50% do seu orçamento que destinou para isso. E 30%, então, focado nos gastos não prioritários, que envolve, então, lazer, algum curso que seria interessante você fazer para melhorar as suas habilidades, para buscar aumentar a sua receita, para você, enfim, se envolver mais, talvez, no processo, inclusive, de organização financeira, né? Então, talvez você precise fazer alguns gastos com isso. E isso a gente diz que são investimentos nesse processo de crescimento profissional, de desenvolvimento pessoal, né? Então, isso talvez você precise fazer alguns investimentos nisso. Ou, quem sabe, inclusive, alavancar a sua profissão, né? E também a ideia de lazer. Quem tem também o hábito de doação também vai fazer parte aí dessa parte do orçamento de 30%, essa parte da doação. Então, pensar nessas questões aí, tá? E aí, os 20% que a gente falou que é para você viver o futuro, para você ter tranquilidade no futuro, esses 20%,
do seu orçamento vão estar focados na realização dos seus objetivos. Se você tem 3 objetivos de curto, de médio, e de longo prazo, você vai dizer lá que parte do seu orçamento é para o curto prazo, que parte do seu orçamento é para o longo prazo, para o médio prazo, que parte do seu orçamento é para o longo prazo. E claro que isso pode ir sofrendo, né, alguns ajustes. Então, você vai ajustando à medida que você julgar pertinente, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido este passo a passo, né? Esses 4 passos que eu compartilhei com vocês, para que vocês possam estar definindo as suas prioridades financeiras e possam estar, então, colocando em prática estas orientações aí e colhendo aí os frutos, tendo bons resultados com este passo a passo, tá bem? Comenta aí se você curtiu e também depois não deixe de me contar, de me informar se isso está ou não trazendo resultado para você, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau!